Que a paz de nosso Divino Mestre esteja conosco e que possamos falar com acerto e que tenhamos a oportunidade de ser as nossas palavras orientadas pelos mensageiros da paz. Nós vamos falar hoje sobre onde estiveres. E é importante, essa é uma mensagem que eu li há algum tempo atrás e ela gerou em mim muitas reflexões e eu achei interessante de compartilhar elas, algumas dessas reflexões. Nós atualmente estamos no Brasil e a nossa mentalidade com relação à justiça, com relação a questões políticas, está muito acostumado a esse ambiente. E, de certa forma, nós temos uma certa liberdade para expressar a nossa fé. Nós podemos, em qualquer lugar, dizermos que somos cristãos, mas isso não acontece em todos os lugares do mundo. Há lugares que as pessoas, às vezes, chegam e elas ficam com medo devido à sociedade que estão inseridas, às vezes, de se intitular ou professar a fé que acha melhor. Contudo, numa situação muito complicada, viveu Jesus. Havia escravidão, havia um poder temporal muito dominante, uma religião muito forte naquela região onde ele viveu. E mesmo assim, ele vivenciou aquilo que ele veio aqui fazer, cumprir a sua missão, viver a verdade e sem provocar os irmãos que eram contemporâneos dele. Essa é a reflexão que já começamos a fazer pelo título da mensagem. Aonde estiverdes. Jesus não ficou apontando o dedo para o que estava certo ou para o que estava errado. Ele simplesmente vivenciou. Um espírito puro, um espírito crístico, chegou na Terra e vivenciou. Como nós podemos sermos cristãos aonde estivermos, independente do lugar em que estivermos? Bom, a primeira coisa que a gente precisa aprender é aproveitar os momentos que nós temos. Aproveitar o momento que nós temos é diferente de viver inconsequentemente. Muitos confundem a alegria com dosagens de drogas, de álcool, e acabam transformando aquela alegria até em tristeza, porque confundem. Viver inconsequentemente é uma coisa, viver alegre é expressar o sentimento que tem dentro do coração. Para que a gente possa expressar um pouco mais desses sentimentos, nós precisamos aprender a restringir um pouco as coisas da matéria. E eu falei restringir, eu não falei abandonar. Hoje, nós precisamos, para muitas das nossas atividades, de um celular, de dois, mas nós não precisamos ficarmos dependentes deles. Eles podem servir a nós e não nós a eles. Nós não precisamos ficar presos ao que está acontecendo ali. Então nós precisamos aprender a restringir, por exemplo, a utilidade. Nós podemos restringir diversas coisas em nossas vidas e não precisamos abandoná-las. Isso também é aprender a aproveitar o momento.
Eu lembro da Dona Olga, que ela falava que tinha muitas facilidades que ela teve a oportunidade de vivenciar. Entre elas, o chuveiro, água encanada, uma máquina de lavar roupa. Isso são tecnologias que vieram para facilitar. E ela dizia, agora eu posso me dedicar a muitas coisas que antes não. Eu tinha que ir lá no rio, pegar água, trazer aqui. Isso levava muito tempo. Agora não precisa. Então são coisas que a gente pode restringir o uso e aproveitar para outras coisas. Se eu gasto muito tempo no celular porque eu ganhei muito tempo na máquina de lavar, não ganhei nada de tempo. Não estou aproveitando. Então eu posso utilizar o celular com moderação, com tempo, com as coisas úteis que são importantes, que são coisas do nosso dia a dia, que são coisas da nossa época que estamos vivendo. Mas não podemos ficar presos. Isso é restringir, não é abandonar. Outra forma de a gente poder aproveitar o momento é se encontrar dentro do momento em que nós estamos. Para isso, nós precisamos controlar um pouco nossos pensamentos, porque é um turbilhão de informações que chegam para nós. São muitas coisas que acontecem em muitos lugares e nós queremos dar atenção a todas essas coisas e nem tudo é agradável a nós. O que nós estamos buscando? Estamos buscando Deus? Estamos buscando os nossos amigos do mundo maior? Então nós precisamos estar em sintonia com eles. Uma forma é meditar. Para que a meditação? Para a gente aprender a controlar os nossos pensamentos. Porque senão eles vão longe. A gente perde o controle sobre eles. Nós precisamos nos equilibrar. Nós nos equilibrando com as coisas que realmente fazem diferença para as nossas almas, nós começamos a aproveitar o nosso tempo. A oração. A oração é uma forma da gente também aproveitar o nosso tempo. Porque ela nos preserva de muitas situações. Estávamos uns dias atrás conversando sobre a questão da oração e vamos fazer uma pequena analogia sobre a oração. Vamos pensar que num dia chuvoso, que nós temos que sair para os nossos trabalhos e o ônibus já está cruzando porque ele não vai nos esperar e nós precisamos sair e temos que chegar lá o mais cedo possível, tanto dentro do ônibus quanto no trabalho. Podemos levar outra roupa? Podemos, mas o bom é a gente se preservar um pouco. Então o que nós fazemos nesse momento? Nós pegamos um guarda-chuva, nós pegamos uma capa, colocamos, nos protegemos, caminhamos, vamos até a parada, dá aquele vento que entorta o guarda-chuva, a gente puxa ele de volta, chegamos na parada, fechamos o guarda-chuva, entramos no ônibus, nos molhamos? Sim, um pouco nós nos molhamos. Completamente? Não, alguma coisa o guarda-chuva aparou, que não nos deu um pouquinho de proteção. Nessa analogia, nós precisamos enfrentar a chuva, mas alguma coisa vai acontecer de respingar em nós. Mas sem o guarda-chuva, nós estaríamos muito mais molhados. Sem a capa, nós estaríamos muito mais encharcados. A oração é assim. Antes de a gente sair para fazer as nossas atividades, sejam elas quais forem, nós precisamos fazer uma oração. Fazer uma prece, buscar a espiritualidade amiga, benfeitora, que possa nos auxiliar, a nos inspirar bons pensamentos, equilíbrio, paciência, orar a Deus, a Jesus.
E eu fazendo isso e saindo para a rua, eu estou totalmente protegido? Não. Alguns dos nossos irmãos mais incisivos vão se aproximar e vão provocar para que a gente saia do equilíbrio. Vai respingar alguma coisa em nós. Vai chegar até nós aqueles irmãos que querem nos desequilibrar. Mas aquela oração vai nos auxiliar a nos mantermos o mais equilibrado possível. Aproveitar os bons momentos também é ter os bons pensamentos, contribuir para que a espiritualidade se conecte com nós. Terça-feira até nós conversávamos, nós temos que permitir que Deus chegue em nós. Deus está com nós, mas nós muitas vezes não permitimos que Ele chegue perto de nós. Por quê? Porque somos revoltosos, somos orgulhosos, queremos ter o comando, queremos fazer as coisas do nosso jeito. E não vai ser assim. Nós precisamos aprender a sermos humildes. Nós precisamos fazer também boas ações durante o dia, nos momentos em que estivermos, nos conectarmos com os nossos irmãos. Boas ações fazem com que nós possamos aproveitar os momentos. Amar ao próximo, como nos deu orientação Jesus, aos nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem. Isso é uma forma de nós aproveitarmos essa encarnação, esse momento que nós estamos vivendo. Aqueles irmãos mais incisivos, muitas vezes se aproximam por nós, perto de nós, como uma forma de obsessão simples. Eles não têm um porquê, mas nós damos a sintonia para que eles se aproximem. Eles se aproximando de nós, eles nos influenciam porque entram na mesma faixa vibratória que nós, principalmente se nós não nos preparamos antes, através de uma oração, através de uma meditação. E como nós estamos na mesma faixa de sintonia, eles nos influenciam. Muitas vezes não é por maldade, mas estamos todos aqui mesmo. Por que não inspirar pensamentos e vibrações que possamos aproveitar da forma que eles acreditam, nos desviando do caminho, nos desequilibrando e ficando felizes porque isso está acontecendo. Tem outras formas mais severas de obsessão, a subjugação, a fascinação, mas eu não vou conversar sobre essas outras duas formas, porque eu queria contar uma história. Alguns amigos de Chico conversaram com ele e ele deu uma orientação. Essa orientação era de que eles deveriam fazer o Evangelho no lar por 6 anos seguidos. E que no final desse período eles teriam uma grande alegria. Eles se prontificaram, resolveram cumprir a regra, afinal eles queriam receber essa grande alegria, essa grande bênção, esse presente. E eles rigorosamente, religiosamente, por 6 anos, no horário marcado, eles iam lá, abriam o Evangelho, liam a mensagem que estava ali, faziam os comentários, faziam as orações, encerravam, tudo conforme o Chico orientou. Passaram os 6 anos. No dia em que completou, eles fizeram toda a reunião e quando terminou ficaram esperando. Que presente é esse? Passou 1 hora, nada aconteceu. 2 horas, nada aconteceu novamente. 3 horas, um pegou, disse, eu vou deitar. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisem no outro dia. Mais 1 hora, o pessoal começou a vir deitar, amanhã tem que trabalhar novamente.
Cada um foi se retirando e nada aconteceu. Sabe aquele sono que às vezes a gente dá quando a gente acorda, não sabe aonde estava e nem aonde está? Foi o que aconteceu com eles. Quando despertaram no outro dia, foram fazer as atividades normais e daqui a pouco um grito de desespero, de angústia. Haviam roubado uma joia preciosa que eles guardavam como uma previdência para o futuro. E agora entraram na casa e nós não vimos nada. Levaram aquilo que a gente poderia ter aqui como uma segurança. Não teve outro pensamento. Vamos conversar com o Chico. Chico, nós fizemos como você disse. Fizemos todos os evangelhos no lar. O que aconteceu que nós não recebemos o presente? Chico disse, esse foi o presente. O presente foi ter tirado essa joia dentro da casa de vocês. A orientação era que vocês fizessem o evangelho no lar por 6 anos, porque enquanto vocês aprendiam, ensinavam. Enquanto vocês eram doutrinados, doutrinavam. E nesse período, irmãos foram compreendendo que o apego à matéria é perder o tempo. As coisas da matéria servem para enquanto nós estivermos nas atividades materiais, mas tudo aquilo que não engrandece as nossas almas nos afastam de Deus. Aqueles irmãos foram aprendendo, aos pouquinhos eles foram se afastando, foram abandonando aquele lar. Tá, mas então por que roubaram se eles foram embora? Não é que eles todos foram embora. Muitos foram embora. Ainda ficou 4 irmãos tão presos. E essa joia foi motivo de agressões, suicídios, brigas por séculos. Agora vocês vão ter a oportunidade de recomeçar uma nova história. E agora, com o Evangelho no coração de vocês, vocês podem começar essa história caminhando para Deus. Quando nós caminhamos para Deus, nós começamos a aproveitar cada momento de nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho sobre esperança. E Jesus, em determinado momento, pegou e deixou dito assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É para isso que Jesus veio. Mas não que a gente vá aproveitar todos os recursos da terra. É para que a gente venha ter vida próximo da espiritualidade amiga, benfeitora, a espiritualidade que nos inspira o caminho correto, que nem sempre é o mais fácil. Não é o mais fácil porque nós ainda damos muita vazão aos nossos orgulhos. E eu falo no plural porque o orgulho tem várias faces. Muitas vezes, um argumento contrário é só uma forma da gente pegar e dizer que somos orgulhosos de outra forma. Muitas vezes a gente não quer que certa coisa aconteça, então a gente pega e começa a argumentar. Mas é só uma face do orgulho. E ele é muito perspicaz. Nós precisamos desenvolver a fortaleza da fé. Fé é confiança. E é interessante porque nós confiamos muito mais hoje no GPS do que em Deus. Um GPS, nós colocamos ali um endereço para qualquer localidade
E vamos confiando ali que Ele vai nos levar e nos deixar onde nós queremos. Por que que nós não confiamos dessa forma quando nós falamos do Criador? Por que que nós não deixamos Deus guiar as nossas vidas? O ponto é certo. É se aproximar dele. Quando nós colocamos o endereço no GPS, às vezes passamos por ruas esburacadas, lombadas, lugares assustadores, que nos dão um arrepio, mas mesmo assim, não, nós vamos chegar aonde nós queremos. E nós vamos. Deus, quando nos coloca num lugar onde nós devemos aprender a expressar a nossa essência, muitas vezes a gente vai cruzar por alguns lugares mais sombrios. E como nós vamos nos comportar? Testemunhando a verdade, como Jesus testemunhou? Jesus confia no Pai. Jesus vai para onde Deus mandar. E Ele continua fazendo as coisas que Ele tem que fazer, sendo a bênção na vida de alguém. Mas nós, muitas vezes, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Uma outra questão sobre esperança que nós precisamos avaliar na bondade de Deus é justamente sobre a reencarnação. Cometemos erros no passado, tropeçamos feios, precisamos agora nos reequilibrar. É por isso que muitas vezes somos colocados em momentos, em situações de desequilíbrio, para que nós possamos adquirir a fortaleza moral da fé, da confiança, de nos mantermos íntegros naquilo no lugar onde nós estamos. Não é fácil viver na pobreza. Mais difícil é viver na riqueza. Ah, mas se eu tivesse agora 1 milhão. Ah, se eu tivesse 2, 20, 30. Se nós estivéssemos no Congresso Nacional, teríamos atitudes cristãs? Ou com a pressão dos nossos pares, talvez tropeçássemos? Quando nós temos a segurança, nós damos muitas vezes vazão ao orgulho e não procuramos aproveitar o tempo, aproveitar o momento e buscar Deus. Essa questão de esperança, certa vez, numa reunião, alguns dos nossos irmãos que chegaram para se apresentar estavam num ambiente muito escuro, sofrendo maus tratos. Pelo medo que eles sentiam, eles dispersavam uma energia, que essa energia era aproveitada por aqueles que estavam dominando. Uma fagulha, um pensamento bom, eles não conseguiam ter. Na volta deles, muitos irmãos querendo inspirar eles no caminho, mas eles, atemorizados, não davam vazão aos bons pensamentos. Até que um dia, um deles fez uma pergunta. Ele estava entre 6. Por que eu estou aqui? Que lugar é esse? Essa foi a centelha que eles precisavam acender para sair daquele local. Aqueles irmãos começaram a refletir. Um deles começou a refletir que aquele lugar não era onde eles estavam. Eles precisavam sair dali, mas não sabiam como. E os bons irmãos espíritos superiores que estavam na volta, zelando por eles, encontraram a brecha na sintonia com eles para inspirar cada vez mais neles a fé, a consolação, o caminho, a esperança. Eles foram bênção
na vida daqueles irmãos, até que eles entenderam o que estava acontecendo e na espiritualidade encontraram um pequeno ponto de luz. Pequeno mesmo. Não aparecia para muitos, mas eles encontraram esse ponto de luz, chegaram lá e pediram socorro. Eu não sei o que estava acontecendo com nós, simplesmente a gente entendeu que lá não era e a gente estava com muito medo. Nesse ponto de luz, eles encontraram um pouquinho de consolação, um pouquinho de esperança, falaram sobre Deus, sobre a espiritualidade amiga e benfeitora, sobre as nobrezas do Evangelho e de fazer o bem. Eles pediram mais luz, mais esclarecimento, foram caminhados e lá, nesse novo caminho, terão a oportunidade futuramente de reencarnarem, se ajustarem novamente com as leis, se reequilibrarem. E essa é a oportunidade que cada um de nós tem agora. Aonde que nós estamos, aonde nós estivermos, nós precisamos aproveitar o momento em que nós estamos, o lugar onde nós estamos. Não precisamos botar uma placa na nossa testa dizendo que somos cristãos. Nós precisamos vivenciar o Evangelho. Nós precisamos modificar a nossa conduta. Nós precisamos nos aproximar daqueles a quem tanto chamamos. Nós precisamos sermos cristãos. Não convencendo os nossos irmãos, mas convencendo a nós mesmos que nós precisamos mudar. É a nossa conduta que está em jogo. Não é com o outro. A luta é comigo. Entre outras reflexões, eu queria falar um pouquinho sobre a bondade. Como tem uma música muito conhecida, bondade é coragem. E cada dia que passa é mais um ato de coragem ser bondoso. É mais um ato de atitude. Numa sociedade onde a gente vive e as pessoas agora ficam menosprezando, poucos valorizam o bem e alguns se constrangem. Então querem fazer o bem para mostrar para os outros. O bem, ele tem que ser o fim em si mesmo. Qual é a diferença do bem ser o fim em si mesmo e não ser? A diferença básica que nós precisamos entender é o seguinte: quando eu faço uma doação e eu bato uma foto, eu quero promoção. O bem que eu fiz foi um instrumento. É só isso. Ou serviu para eu me apresentar para a sociedade como uma pessoa benfeitora, serviu para eu aconselhar, demonstrar para alguém que eu sou melhor do que outro, serviu para várias coisas, menos como bem em si mesmo. A disciplina para nós é liberdade. Compaixão é uma fortaleza que nós precisamos desenvolver dentro de nós ainda. Falando sobre bondade, eu trouxe uma outra história do Chico, que em determinado momento ele estava passando por uma das várias situações bem complexas, duras, difíceis da vida dele. Nisso, enquanto ele estava na casa dele, ele levantou e foi em direção à cozinha para fazer um café. Passar aquele cafezinho, o mineiro gosta. E nesse caminho apareceu um irmão das sombras. Chico, tu me chamou.
Chico deu aquela olhada assim, meio assustado. Como assim chamei? Né? Nesse mesmo momento aparece Emmanuel do lado dele. Chico, para esse irmão, a resposta não pode ser não. Chico, naquela situação, eu não chamei ele. O que eu vou responder para esse irmão? Como demorou um pouquinho, esse irmão das sombras chegou e disse: e aí, Chico? Estou aqui. Tu me chamou? O que ele responde? Olha, se sou eu, não sei. Eu acho que eu saí até correndo. Apavorado. Não, eu não chamei não. Pode ir embora, sai daqui. Chico olhou para ele e disse assim: irmão, eu estou passando por uma situação muito difícil. Muito difícil. E eu precisava de uma oração. Tu pode orar por mim? Esse irmão pegou. Chico, tu não tem jeito. Tchau. Sai fora. Foi um ato de bondade do Chico. Não foi um ato de enfrentamento. Não foi um ato de pegar e correr e coisa tal. Foi bom. Ser bom exige coragem. Fazer o que devemos fazer exige coragem. Aonde nós estivermos, precisamos ser bons. Precisamos aproveitar os bons momentos. Precisamos ser as bênçãos na vida de alguém, porque em algum momento alguém foi bênção nas nossas vidas. Aonde estivermos, precisamos ser cristãos. Como o nosso tempo já avançou, essa mensagem fala sobre tempo, fala sobre servir, fala sobre positividade, fala sobre despertamento, fala sobre fé, fala sobre amor. E na questão de amor, eu até queria trazer uma pequena passagem do livro Paulo e Estevão. Quando Paulo já era Paulo, que ele já tinha feito todas as atrocidades que ele tinha feito como Saulo, e ele já estava reparando muitas coisas. Mas num determinado momento ele estava muito enfraquecido. Como todos nós. Eu gosto muito das histórias do Paulo, porque Paulo é tão próximo de nós. Paulo, Pedro. A gente olha para as histórias deles e se identifica. Porque nós nos vemos neles. Tem horas que nós nos sentimos mais enfraquecidos. E isso é absolutamente normal. Por isso que nós precisamos nos proteger com a oração, com a meditação, bons pensamentos. E em determinado momento, então, na vida de Paulo, ele pregando, fazendo as atividades dele numa noite muito escura, ele se sentindo muito sozinho, abandonado. Então ele começa, nos pensamentos dele, ele tem o sono e tem a parte de emancipação da alma durante o sono. E ele entra em contato com Abigail, com Estevão, e começa a fazer algumas perguntas. E ele diz assim: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail espontaneamente respondeu para ele: ama. Ele ainda refletiu um pouco e fez outra pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? A noiva amada, sorrindo bondosamente, disse: trabalha. Paulo continua e pergunta:
Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância extrema de caprichos pessoais. Paulo ainda faz mais uma pergunta. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com as indiferenças dos homens? Abigail se afastando. Perdoa. Para que nós possamos enfrentar os nossos dias, precisamos lembrar dessa orientação constantemente. Ama, trabalha, espera, perdoa. Onde nós estivermos, devemos agir como Cristo. Devemos agir como Paulo, buscando a luz constantemente. Essa mensagem que eu trouxe está no livro Poetas Redivivos, que diz assim: enquanto o dia canta, enquanto o dia esperanças e flores te revela, segue na estrada primorosa e bela da bondade que atende, ampara e cria. Não desprezes o tempo que te espia, por santa e infatigável sentinela, e, alma do amor que se desencastela, perdoa, alenta e crê, serve e confia. Lembra-te, enquanto é cedo, tudo o tempo extingue, generoso e mudo, menos o eterno bem que, excelso, arde. E onde estiveres, torturado embora, faze o bem à luz de cada hora, antes que a dor te ajunte, triste e tarde. Como diria Chico, o bem é nosso advogado aonde estivermos. Tem uma pequena história de um soldado muito focado no seu trabalho. E um dia ele pegou e, numa das guerras que ele estava envolvido, encontrou um menino com fome. E ele entregou um pedaço de pão, indiferente, simplesmente entregou. Desencarnou sem saber por que tinha desencarnado, como alguém muito focado, muito preso à matéria. E lá, na espiritualidade, depois de muito tempo, ele encontrou uma tenda. Nessa tenda ele encontrou um irmão e disse para ele que ele precisava ser bom. Eu disse: eu nunca fui bom. Sou indiferente a essas questões. Me explica por que essas luzes nessa tenda? Ele disse: essas luzes nessa tenda são luzes de orações. Mas essas não são para mim. Tem uma pequenininha ali que é para ti. Qual? Aquela lá no cantinho, bem fraquinha lá. Aquela é para ti. Alguém que tu fez o bem. Eu nunca fiz o bem. Tu fez o bem. Tu fez o bem para uma criança que tu deu um pão. E ela fez uma oração até o fim da vida dela por ti. Passou o tempo, na reencarnação dele, ele voltou como filho dessa pequena criança, para que ele pudesse se ajustar. Esta é a beleza da nossa doutrina e aonde nós precisamos aprender a fazer o bem aonde nós estivermos. Obrigado.